Amém, queridos. Nós vamos estar passando, né, um texto, Apocalipse 3:12. Diz ali, na palavra: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Amém? Aqui nós temos uma das passagens de Apocalipse, onde tem essas bênçãos, né? Essas bênçãos que nós receberemos na eternidade. Mas cada uma delas, nós hoje já começamos a provar, né? Hoje nós já experimentamos daquilo que o Senhor quer um dia fazer plenamente nas nossas vidas, né? E nessa passagem fala que aqueles que vencerem, né, estarão como uma coluna no santuário de Deus. Bom, troca para mim, vamos combinar aí, acho que está sem bateria. Então nessa passagem, né, nós vemos que o Senhor, Ele quer nos levar para esse santuário, né? Um dia, claro que aqui é uma linguagem simbólica, né, dizendo que nós seremos como uma coluna, né, que nós permaneceremos nesse santuário de Deus, né? Em outras passagens, nós podemos traduzir isso até hoje para a nossa realidade, né? Nós temos acesso ao Senhor. Em Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? O que isso nos diz? Há um acesso que o Senhor, pelo seu sangue, Ele proporcionou para mim e para você, né? E nós podemos estar nesses lugares celestiais, né? No sentido assim que nós temos algo espiritual, né? Uma vez que entregamos as nossas vidas com o Senhor, um acesso foi nos dado, amém, queridos? Um acesso à presença de Deus, um acesso a uma intimidade maior com Deus, né? Em Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, né? O véu representa, havia, né, um véu no templo. Havia de um lado o Santo dos Santos, um lugar que só o sacerdote entrava de forma assim, não sempre, né? Não estava sempre ali. Mas aí quando Jesus morreu, fala até que esse véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo, representando o quê? Que o corpo de Jesus, partido na cruz, rasgado na cruz por nós, Ele abriu esse acesso para que eu e você pudéssemos entrar nesse lugar santo, né? E na eternidade, né, como um fruto daqueles que vão vencer, como uma promessa para aqueles que vão vencer, nós estaremos lá como uma coluna, né? Ninguém tira uma coluna de um templo, não é mesmo? Imagina se a gente tirar essas colunas aqui, elas vão cair, elas vão continuar sempre aqui, enquanto esse templo existir, vai precisar das colunas, né? O que representa isso? Nós hoje, né, nós temos acesso a Jesus, e um dia estaremos com Ele para sempre, né? Sempre estaremos com o Senhor, mas essa promessa já é para hoje, amém? O Senhor Jesus promete estar conosco todos os dias das nossas vidas, né? E nós temos esse acesso ao santuário de Deus, à presença de Deus, a esse lugar santo, né? Através de ter um novo e vivo caminho, né? Jesus proporcionou para você e para mim, através desse acesso, um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Isso é obra que você e eu não merecemos. Ninguém aqui merece. É algo que Jesus fez por nós na cruz. O que você e eu precisamos fazer é crer nesta obra. Amém, queridos? E por que você pode ser esse santuário? Porque a Bíblia também fala que nós somos templos do Espírito Santo, né? Nós podemos desenvolver e crescer nisso,
Porque nós temos esse acesso pelo sangue de Jesus. Por isso que é tão importante nós lermos a palavra. Por isso que é tão importante nós orarmos, né? Por isso que é tão importante nós estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor, porque a presença dele está aqui. E isso é o que ele vai fazendo. Nós estamos ali com Cristo nesses lugares celestiais e chamando à existência aquilo que o Senhor, né, tem de vontade. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né, que diz: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Então tem uma realidade que está na palavra, né, que está nos céus, que ele quer trazer para você e para mim. E por isso não vamos ser ousados, como diz o texto. Tenha plena confiança, né, de entrar na presença do Senhor pelo seu sangue. Amém? Por isso que ele nos deu esse acesso. Por isso temos que buscá-lo continuamente. Pode passar para o próximo. Então eu queria falar de 4 aspectos. Talvez eu não consiga falar de todos, mas de 4 aspectos da sua identidade em Cristo. Amém? Primeiro, você tem esse acesso a Ele, pelo sangue dele. E aqui vamos falar de 4 aspectos. Primeiro, a sua filiação. Se você pegar teu RG, tem o nome do seu pai aí, não tem? Não é mesmo? É a sua identidade. Você tem uma origem, né? Então nós queremos falar sobre isso, que tem a ver com salvação. Segundo, a sua natureza, né, que tem a ver com a justificação, né? Você tem uma natureza. Terceiro, o seu lugar, né? Da onde você é, né? Então isso fala de santificação. E quarto, o seu destino, que fala de frutificação. Amém, queridos? Nós vamos desenvolver, e está tudo naquele texto anterior que nós lemos. Pode passar. Escreverei nele o nome do meu Deus, né? O primeiro que nós falamos é a sua filiação, né? O Senhor, como nós falamos do RG, tem o nome do seu pai lá, não é mesmo? E nós fomos comprados por um alto preço. E isso deve estar muito forte no seu coração, sabe, queridos? Porque você tem um pai. Você e eu temos um pai. Amém? Você tem um pai. Você não é órfão. Se você entregou a sua vida para Cristo, você tem um Deus, você tem uma paternidade, né? A palavra de Deus diz em João 1, 12 a 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então o Senhor, Ele te deu esse poder de ser feito filho dEle, né? Aí nós vemos 2 coisas: nós temos que recebê-lo, nós temos que aceitá-lo, e nós temos que crer nesse nome poderoso. Não foi da vontade do homem, não foi na vontade da carne, mas foi algo espiritual, que Jesus fez na sua vida. Ele fez que você fizesse e pudesse fazer parte da família do Senhor, né? Então você tem uma paternidade. Isso deve ser muito forte, a gente tem que ter isso muito certo. Muitas vezes o diabo vai querer dizer que você não tem um pai, não é mesmo? Ele vai dizer que você está sozinho neste mundo. Ele vai dizer que você não tem condição de enfrentar seus problemas. Por quê? Como se você estivesse só. Mas não, você é filho de Deus. Ele deu o poder de serem feitos filhos dele. Amém, queridos? Você faz parte você tem essa paternidade. Isso se assemelha muito com um relacionamento de um pai com um filho. Talvez você esteja no início, né? Está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, mas saiba que você tem um pai que vai te guardar, que vai te ensinar a falar, que vai te ensinar a crescer. Ele vai mover com a graça dele, com o poder dele na sua vida, né? Ele tem todo o amor, né? Porque tudo que pode, de repente, te abandonar, né? Até uma mãe, a palavra de Deus fala, até se a sua mãe te abandonar, né? No sentido assim que ele não vai te abandonar, ele é o seu pai, amém? Então essa filiação, que você conquistou com a salvação, não é mesmo? Com a salvação que Jesus nos dá, pelo seu sangue, pela sua obra na cruz. Então, tenha isso como certo, né? E a palavra de Deus fala que nós, na nossa peleja, né, contra o inimigo,
fala que a gente deve revestir a nossa cabeça com o capacete da salvação. O que significa isso? Nós temos certo na nossa mente que nós fomos alcançados pelo Senhor, amém? Nós não estamos só, o Senhor está sobre as nossas vidas, né? Ele pagou um alto preço para você, e Ele te salvou, Ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua luz, para a sua presença, amém, queridos? O segundo ponto, ele diz, né, naquele texto de Apocalipse que a gente leu, pode passar, por favor? É isso. E também escreverei nele o meu novo nome. Aqui fala que Jesus, ele vai escrever, né, em nós o seu nome, o seu novo nome. E isso é a obra de justificação, a obra que Jesus também faz nas nossas vidas hoje. Nós não merecemos, né, nós não merecemos essa graça, nós não merecemos esse amor, nós não merecemos ser justificados pelo Senhor, mas pela graça dEle, pelo poder dEle, nós fomos justificados. Então nós temos uma natureza, sabe, desde o início, ali no Jardim do Éden, o Senhor, quando criou o homem, Ele criou com o objetivo de ter comunhão com o homem. Mas a natureza do homem se tornou uma natureza caída, por causa do pecado, né? O pecado faz-nos separação com o Senhor. Mas também por essa obra maravilhosa de Jesus, pela sua graça, nós podemos ser justificados. Nós, quando olhamos para Ele, a culpa que nós temos em nós, ela é perdoada, né? O Senhor apaga as nossas culpas. Ele nos dá a condição de vivermos um novo caminho, de sermos uma nova criatura, né? Em Cristo, aqueles que estão em Cristo, nova criatura nós somos, não é mesmo? É isso que a palavra diz sobre você. Vira para o seu irmão e diz assim: você é uma nova criatura. Amém? Porque você foi justificado. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 5, 1, 2: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas, pastor, eu tenho lutas ainda. Eu tenho pecados que ainda não estão resolvidos na minha vida. Mas você é nova criatura. Amém? Você tem que afirmar a sua nova identidade. As coisas velhas já passaram. O contexto desse texto que fala sobre nova criatura, ele estava falando sobre para os coríntios, né? Coríntios era uma igreja que estava em Corintos, né? E essa igreja era uma igreja gentílica. E eles tinham a vida totalmente devassa, totalmente destruída, né? Mas Paulo afirmava: vocês são santos, né? Vocês são nova criatura. Isso nós temos que afirmar aquilo que nós somos em Cristo. E à medida que nós vivemos e confiamos naquilo que o Senhor já fez por nós, nós vamos sendo transformados. A palavra de Deus fala que nós estamos diante do Senhor como que por um espelho, né? Contemplando a presença dEle, a sua glória. E aí nós somos transformados de glória em glória. Amém, queridos? Então a sua natureza é uma natureza justificada. Amém? Você não é mais uma natureza caída. Sim, você ainda está num corpo humano, mas o seu espírito, né, os seus pecados, toda a condenação que estava sobre você, foi cravada na cruz do Calvário. Amém? Isso é tão importante, meu irmão, porque aí o diabo vai vir falar no teu ouvido: ah não, você não é justificado. Ah não, eu vou te acusar, né? Você lembra o teu passado? Você vai voltar para isso. Você vai dizer: não, eu não posso pagar a minha dívida, mas o Senhor Jesus pagou a minha dívida, né? Todas esses pecados foram cravados na cruz do Calvário.
E fala que ele é o nosso advogado. Nosso advogado. Você tem um advogado no céu, olha aí, que vai estar em cada situação da sua vida. Você vai chegar até ele. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados a ele. E nós somos perdoados e purificados. Amém? Porque nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado é Jesus Cristo. Ele mostra o pagamento. Toda vez. Olha aqui, eu paguei por ele. Ele não merecia, mas eu paguei por ele. A dívida que ele tem, eu paguei por ele. Sabe, o Senhor pagou pela sua dívida. E por isso nós vamos amá-lo ainda mais. Por isso nós vamos correr do pecado. Porque o pecado, ele só vai destruir as nossas vidas. Ele nos intoxica, ele destrói tudo. Porque pecado, ele é errar o alvo. Mas quando estamos em Cristo, ele é poderoso também para nos justificar, nos transformar e nos levar a uma vida e viver uma nova vida, sermos novas criaturas em Cristo. Amém, queridos? Afirme isso todos os dias. Quando você olhar no espelho, você fala, não, velho homem, vai embora. Eu quero um novo homem, porque a minha realidade agora é o novo homem que eu sou em Cristo. Amém? Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Amém? Então essa é a tua natureza. Ser justificado significa tornar justo, ou como deve ser, né? O Senhor, ele te torna justo. Não é que você conquistou algo, ele te torna justo pela obra dele na cruz. Terceiro aspecto, pode passar, por favor. É o seu lugar. Naquele texto que nós lemos, diz, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Nós lemos lá, né, que nós seremos como colunas e teremos escrito o nome de Deus, o nome da nova Jerusalém e o nome de Jesus. Nós já falamos sobre esses dois anteriores. Eu vou falar agora sobre essa nova Jerusalém, né, que você vai ter nos tempos eternos o seu nome como que escrito em você. Sabe, queridos, o Senhor, esse é o seu lugar, né? Aqui em 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então, outra identidade que você tem, é que você tem um lugar. Amém? Você tem um lugar, assim como no teu RG tem lá, eu sou de Goiôerê, Paraná. Olha aí, gente, de onde eu sou. Alguém consegue falar Goiôerê rapidinho aí? Enrolou, olha, Goiôerê. Esse é o lugar, é onde eu venho, né? E você e eu, nós também temos um lugar. A nossa pátria eterna não é essa, é a Nova Jerusalém. Mas a igreja representa essa Nova Jerusalém hoje. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. É onde o Senhor reúne os seus santos, que foram santificados por Ele, como nós lemos aqui. Né? A igreja de Deus, os santificados em Cristo Jesus, os chamados a serem santos de todas as partes, de todos os lados. Aqui é uma pequena parte dessa grande assembleia, né? Dessa assembleia que muitos já se foram, mas estão lá nessa nova Jerusalém, que representa a grande assembleia dos santos, que hoje é a igreja. Por isso que é tão importante nós estarmos no corpo de Cristo. Por isso é tão importante você estar numa célula. Por isso que é tão importante você estar na igreja. Por isso é tão importante você ter amigos desta casa, né? Você desenvolver relacionamento. Você está funcionando como corpo de Cristo. Porque é assim que o Senhor estabeleceu, né? Esses que foram lavados pelo mesmo sangue. Esses que foram santificados, né? Então Jesus, ele produz essa obra também de santificação. O que é santificação? É você ser separado. Você ser separado e consagrado ao Senhor. Você ser transformado, né, à imagem dele. Porque ele é santo, eu também vou ser santo.
Isso também é obra da graça dele, também é obra do amor dele por você e por mim. Mas ele usa a igreja, amém? Porque quando você está na igreja, você está ouvindo a palavra, não é mesmo? Quando você tem uma dificuldade, você busca um conselho, um irmão te ajuda, ele ora por você. Então nós somos santificados também através do nosso relacionamento como igreja, como corpo de Cristo. Então nós temos uma cidade, amém? Um dia será completo como nesse tempos eternos, onde a nova Jerusalém vai descer, e nova terra e novo céu, e tudo vai reinar o Senhor plenamente. Mas hoje nós podemos ser essa igreja de Deus, amém, querido? Vira para o teu irmão e diz: você é a igreja de Deus, amém? Por isso você é santificado pelo sangue de Jesus, e você faz parte desse corpo, amém? Ele quer escrever isso no teu coração. Sabe, uma das estratégias mais fáceis de o diabo desviar as pessoas é tirar do rebanho, é tirar da comunhão, não é mesmo? Você vê quando um predador, né, um animal predador, ele vai pegar quem? Aquele animal que está fora do rebanho. Ele tenta cercar o animal, deixar ele fora do rebanho, porque no rebanho há proteção, não é mesmo? Por isso que o Senhor estabeleceu a igreja, para que a gente pudesse ter um lugar de proteção. Então a igreja é o seu lugar, amém? Você tem um lugar no corpo de Cristo, você faz parte, né, desse corpo, e aí como membro você funciona, um edificando o outro, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro a se tornar santo, né, crescer na comunhão com Deus, amém? Esse é o teu lugar, né, ter essa nova Jerusalém, escrito, né, um dia na sua vida, mas hoje você já pode vivenciar isso, através da igreja que o Senhor estabeleceu, amém, queridos? Santificados, é isso, é separar das coisas profanas e dedicar-se a Deus, dedicar pessoas a Deus. E o quarto, vou falar mais um pouquinho aqui sobre a santificação. Em Atos 26, 18, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. A igreja não é um clube, a igreja é esse lugar, gente, de tirar a gente das trevas para a luz. A igreja não é um lugar apenas para você receber uma motivação, vou ficar um pouquinho animado, não. A igreja é um lugar de as pessoas serem livres do poder de Satanás, para receberem o poder de Deus, amém? A igreja é esse lugar onde nós recebemos perdão do pecado, mas nós fazemos parte e recebemos essa herança entre os santificados pela fé nele, amém? Você tem uma herança com Cristo, você e eu recebemos herança, nós fazemos parte, somos co-herdeiros com Cristo, em bênçãos, em graça, em poder, em paz, que não existe em outro lugar, apenas na presença de Jesus, amém? Isso é que Ele promete para nós. Ele destrói as obras das trevas e nos traz para a sua luz. A gente não fica mais perdido, a gente tem um Senhor, né? A palavra de Deus para nos conduzir, para nos dar vitória, para nos santificar a cada dia mais, amém, queridos? Pode passar o próximo. Em Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quando falamos aqui de trono, em outras palavras, está dizendo aqui que um dia nós reinaremos com Jesus e com Deus, amém? Nós faremos parte desse reino de Deus. Sabe, querido, eu não consigo dimensionar, e nem, por mais que a gente pode imaginar pelos sinais que a Bíblia dá, ou por alguns textos que a Bíblia fala, mas
Imagina o quanto isso é maravilhoso e grande. E o Senhor quer que a gente tenha essa visão de reino. Nós já fazemos parte desse reino. E um dia Ele quer nos honrar, colocando lá diante dEle, sentando com Ele no seu trono. Olha que coisa maravilhosa. Ele quer nos honrar com isso. Também obra da sua graça, nós não merecemos. Mas sabe, queridos, isso fala do nosso destino. Da última coisa que eu quero falar. Isso fala do nosso destino em Deus, que é a frutificação. Ele quer te dar esse direito de sentar-se comigo no meu trono. Nós vamos ganhar esse direito. Mas nós precisamos ter uma ideia e precisamos ter um compromisso com esse reino, não é mesmo? Imagina você, nós precisamos ter um compromisso com esse reino, no sentido assim, esse reino precisa ser expandido, esse reino precisa ser multiplicado, ele precisa crescer nas nossas vidas. Nós precisamos honrar o Senhor, o Rei, Jesus Cristo, e um dia Ele vai nos colocar nesse lugar. E a palavra diz em Mateus 13, 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe, aqui eu vou falar rapidamente, mas aqui fala da passagem do semeador. E que a palavra foi lançada em vários terrenos. Vários terrenos. E a última foi lançada numa terra boa. Olha que interessante. Aquele que ouve a palavra e a compreende. Nós estamos aqui falando de uma série, né? Já desde o começo do ano. Dizendo que Jesus está à porta. E bate. Quem ouvir e abrir, né, ele vai cear conosco. Então essa é a dinâmica para que esse reino cresça na sua vida, para que você honre esse rei. É deixar que a palavra dele entre no teu coração, possa produzir raiz, possa crescer os caules, né, as folhas, e frutificar para a glória de Deus. Amém? Que não sejamos a terra batida. Lembra que uma semente caiu na terra batida pelo chão, que veio as aves dos céus e a comeram. Que significa o quê? Satanás foi e roubou a semente, porque a pessoa nem quis entender a palavra. A pessoa nem quis compreender o que a palavra de Deus diz. Talvez nós temos áreas nas nossas vidas que estão como um chão batido, e você não está querendo ouvir. Mas saiba que se você ouvir e abrir o seu coração, você vai ser uma terra boa. Essa semente vai frutificar e ela vai produzir fruto. Algumas sementes podem cair no meio do terreno pedregoso. E aí a raiz até cresce um pouco, mas ela não tem espaço para crescer. Sabe, quando nós damos espaço para Deus, Ele pode agir, amém, queridos? A Bíblia fala que essas pedras são aquelas pessoas que não têm raiz em si mesmo. Aí vem o sol forte, vem as tribulações, vem até mesmo o escândalo por estar servindo a Cristo, as perseguições por estar servindo a Cristo, e aquela planta, ela seca. Mas nós precisamos tirar e dar espaço para que a palavra do Senhor cresça nas nossas vidas, amém? Nós podemos ser um outro terreno. Nós podemos ser esses que têm o destino de ser terra boa, que deixa a palavra crescer e se multiplicar em nossos corações. E fala que a terceira semente caiu no meio dos espinhos. A planta nasceu, a planta cresceu, mas ela não conseguiu frutificar. Cresceu só um ponto, porque os espinhos, aquelas outras plantas não deixaram ela desenvolver e frutificar. Apenas se tornou uma planta. Tinha cara de planta, né? Só não tinha fruto, só não tinha semente. E isso muitas vezes, a Bíblia fala que é a fascinação das riquezas
Jesus explica isso na parábola. E o temor, né, das coisas, né, o temor desse mundo. Sabe? Tem muitas coisas que fascinam a nossa vida. E muitas coisas podem deixar você se tornar infrutífero. Porque a planta precisa de espaço. A palavra de Deus, ela precisa tomar um lugar de eminência na sua vida. Ela tem que ter espaço. As pedras têm que sair, os espinhos, a fascinação desse mundo. Nós temos que ser fascinados por Jesus, não por esse mundo, não pelas coisas desse mundo. Hoje se prega muito um sucesso, não é mesmo? Nós temos aí, tem muitas, pelo menos eu vejo ali os vídeos na internet, aqueles coaching, né? O cara, não, você pode se tornar, a pessoa se sente, né? Se acha, né? Então, muitas vezes, é plantado com a fascinação de poder, de ter, de ser alguém rico, né? Alguém que conquista coisas. Não que você não possa conquistar. Deus é abençoador, né? Ele quer abençoar você no seu trabalho, Ele quer que você conquiste coisas, sim. Mas você não está fascinado por essas coisas. Você está fascinado por Ele. Porque o seu desejo é agradá-lo, o seu desejo é ouvir a voz dEle, o seu desejo é deixar que a palavra dEle cresça e tome raiz profunda no seu coração e possa frutificar 30, 60, a 100 por um. Frutificar a mesma semente que você recebeu, que vai também cair em outro coração e vai multiplicar e frutificar. Sabe, a frutificação são muitas coisas, é o seu caráter transformado. A Bíblia fala que nós temos que ter fruto do Espírito, que é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, fé. Mas a frutificação também é nós expandirmos o reino de Deus, porque é esse o seu destino e o meu, né? Um dia Ele quer que nós estejamos lá com Ele, vamos ter o direito de sentar com Ele no seu trono. Mas aqui nós precisamos também ter um compromisso com Ele, de expandir o seu reino, de falar do amor dele, de ser esses também que estão lançando sementes, que diz aqui que é a palavra do reino. Depois você pode ler em casa, Mateus 13, acho que é do 18 em diante, que fala dessa palavra do reino, que é a semente, a palavra do reino. Nós vamos sentar lá com ele no seu reino. Essa palavra do reino, ela é poderosa, né, para transformar pessoas. E eu quero te desafiar, né, com esse próximo versículo. Romanos 10, 13 e 15. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Amém, queridos? O seu destino também é frutificar, é expandir o reino de Deus, amém? Ele quer usar você. A palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se eles não ouvirem falar, como elas poderão invocar, né? Se eles não tiverem alguém que pregue, que anuncie as boas novas, como eles poderão ser salvos? Como eles poderão também assentar com o Senhor no trono? Como eles poderão também ter e fazer parte desse lugar santo, da presença do Senhor? Hoje já poder ter acesso à presença de Deus. Como eles poderão ser livres das trevas para a luz? Como eles poderão, né, serem libertos e receberem a salvação de Jesus, serem justificados, santificados, e poderem também frutificar como nós podemos fazer isso. Sabe, não sejamos uma planta sem fruto.
Você tem um DNA já do Senhor colocado no seu coração. Né? Dentro de uma semente, já tem todo o código genético para que ela cresça e frutifique. Né? E essa é a semente que Jesus colocou na sua vida e na minha, a palavra dele. Você tem tudo para frutificar. Dê espaço. Né? Não deixa que as coisas desta vida te sufoquem. Né? Tira todas as pedras. Seja uma terra fofa, pronta para receber, crescer e frutificar. E eu queria te desafiar. Nós já há um mês e pouco estávamos orando pelas casas de paz. E eu queria desafiar todos aqui da igreja. A Bíblia fala aqui: e como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Sabe, o Senhor já nos comissionou. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Essa é a missão de cada um. Não importa se você começou agora, né? Se você entregou a sua vida para Cristo, Ele quer que você também seja esse que leva essa semente do mesmo DNA, que te salva, que te justifica, que te liberta, que te santifica para outras pessoas. Então, o que eu queria que você fizesse essa semana? Você vai buscar a presença do Senhor, você vai orar. Né? Todos aqui, muita gente aqui conhece o nosso trabalho das casas de paz. Vou explicar rapidamente. Casa de paz, vai 2 pessoas da igreja, uma delas oferece, né, ou um casal, por exemplo, oferece para uma pessoa, ou uma família. E vai lá nessa casa dessa pessoa por 6 encontros, levar uma palavra do Senhor para esta vida, levar paz para aquela casa, orar por ela e trazer uma mensagem de paz. Então a gente tem tudo preparadinho, tem todo o material, inclusive a Lucilene que vai estar entregando, né, para quem quiser fazer a casa de paz. Você já teve até o treinamento, talvez se alguém quiser fazer e não fez o treinamento, nós podemos também pedir para um irmão que já fez, que vai te ensinar como faz, tá bom? Então isso é tranquilo, porque ninguém vai sozinho, vai sempre em dupla, né, no sentido de levar a palavra do Senhor e abençoar aquela casa. E o que eu queria te desafiar? Sabe, o Senhor já tem te enviado, o Senhor já tem colocado essa comissão para nós, é o que Ele estabeleceu para todos, e nós estamos orando por isso, né? Os outros anos que nós fizemos foi bênção, quantas pessoas foram abençoadas, salvas, libertas, porque alguém quis sair da sua zona, né, e se mover até alguém, fazer uma visita uma vez por semana, mais ou menos por 1 hora, trazer uma palavra e orar com aquela família e trazer paz para aquela família. Né? Nós temos a semente, não é mesmo? E essa semente ela é poderosa para cair também numa terra boa e produzir frutos. Amém? Então eu queria que nessa semana, né, você procurasse uma casa de paz. Aqui a palavra. Como elas vão se converter se você não for lá falar? Não é mesmo? Talvez você tenha um amigo, um vizinho, ele está passando uma situação difícil, falar: eu posso fazer uma casa de paz aqui? Eu venho aqui orar com você, venho com mais uma pessoa. Se é o casal, vem o casal. Se é um casal uma dupla de jovens, vai lá até alguém, para levar a paz de Jesus, levar o evangelho, levar essa semente preciosa que um dia nos alcançou. Amém? E aqui diz: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Existe uma bênção, querido. Eu já fiz muitas casas de paz, e toda vez eu saía mais abençoado do que a pessoa, porque eu fui cumprir um chamado, né? Jesus falou: olha, como Ele abençoa quem se move até alguém para abençoar essa pessoa, né? Para de alguma forma orar por ela. Tem tudo preparadinho, vocês conhecem, a maioria daqui conhece. Então nós precisamos nos dispor, né? Eu queria te desafiar a buscar essa semana uma família, uma casa, um amigo, para você levar essa mensagem de paz, que é o Evangelho. Amém? Gostaria que você ficasse de pé.
Amém, queridos. Amém. Feche os seus olhos. A palavra de Deus nos fala que o profeta foi desafiado pelo Senhor, né? E o Senhor disse: a quem enviarei? E aquele profeta, ele respondeu: Senhor, envia a minha vida, envia-me. Sabe, eu queria que você, nesta noite, dissesse isso ao Senhor. Você já tem recebido essa poderosa semente da palavra de Deus. E tem gente morrendo. Tem gente indo para o inferno, literalmente. Tem gente que não está indo para o trono, não está indo recebendo o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome da Nova Jerusalém. Não. Tem gente que está morrendo, indo para um sofrimento eterno. E o Senhor quer te usar para livrar muitos deste caminho. Amém? Amém. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. Queremos responder o Teu chamamento. Senhor, queremos corresponder à Tua palavra, não apenas nas casas de paz. Sim, nós já podemos fazer isso hoje. Mas Deus, nós queremos ser esses que semeiam as Suas palavras, Pai. Queremos ser esses que lançam as Suas palavras. Não sabemos, Senhor, se essas pessoas serão como aquela terra abatida, ou terreno pedregoso, ou um lugar cheio de espinhos, ou terra boa. Mas nós queremos ser esses que lançam a semente. Nós queremos expandir o Seu reino, Senhor, porque fomos alcançados pela Sua graça, fomos alcançados pelo Seu amor, fomos alcançados pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, Senhor. Não merecíamos, e o Senhor nos salvou. Não merecíamos, e o Senhor nos justificou. Não merecíamos, e o Senhor nos santificou. Não merecíamos, mas a Sua graça tem frutificado em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos por amor tão grande, por bondade tão grande. E Senhor, e nós queremos ser esses que o Senhor envia. Queremos ser Tua boca, Pai. Queremos levar a Tua luz para quem está em trevas, Senhor. Aqueles que não conseguem enxergar um palmo à sua frente, porque estão com seus olhos espirituais, com a sua vida espiritual morta, Pai. Mas nós temos recebido a Tua luz e queremos entregar para estas vidas, Pai. Queremos entregar para estas vidas, Pai. De graça recebemos, e de graça e de bom coração queremos dar, Pai. Porque queremos ver, Senhor, e levar para esse reino tão maravilhoso e eterno que o Senhor promete para nós, e que hoje nós já provamos, hoje nós já experimentamos, Pai. Mas um dia estaremos face a face contigo. Um dia estaremos face a face contigo. E Senhor, e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Entra no meu gozo, porque foste fiel no pouco, te colocarei no mundo. Seja fiel no pouco que o Senhor tem pedido para você. Seja fiel no que Ele tem te dado, nas sementes que Ele tem colocado em sua mão. E leva paz para quem está sofrendo. Leva amor para quem não tem amor. Leva a alegria de Jesus, que substitui, que é muito maior do que qualquer alegria passageira deste mundo. Você é esse embaixador.
Você é esse embaixador da reconciliação. E como diz a palavra, reconciliem-se com Deus. Que você seja esse que anuncia: reconciliem-se com Deus. Porque é esse o teu ministério. Porque você foi reconciliado com Ele. O amor dele nos constrange. Porque Ele morreu por nós. Logo todos nós morremos para esta vida, para sermos nova criatura em Jesus Cristo. Viva esta nova criatura. Seja esse que anuncia as boas novas do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos terminar adorando ao Senhor. Depois você tem ali uma mesa para ter um tempo de comunhão. Mas não esqueça, procure uma casa de paz. Procure abençoar uma família, uma casa de paz. Ofereça, e semana que vem você venha com o nome dela e comece esse trabalho de amar essas pessoas e abençoá-las. Em nome de Jesus. Amém.